elevadores de escada Stana são a melhor solução para subir e descer as escadas sem dores nem risco de cair. Vamos à casa dos nossos clientes e explicamos todas as funcionalidades dos vários modelos. Juntos, escolhemos o modelo mais adequado às necessidades de cada um. Com as medições digitais das suas escadas, conseguimos produzir um desenho em 3 dimensões. Só assim se consegue rapidamente fabricar um elevador adequado, simples e sem folgas, garantindo uma instalação perfeita e sem contratos de manutenção. Há mais de 150 anos no mercado, a empresa Stana é a maior empresa do mundo em elevadores de escadas, com mais de 600 mil instalações concluídas. Só esta experiência pode assegurar a melhor qualidade a preço reduzido. Aconselhe-se com a Stana, os seus especialistas em elevadores há mais de 150 anos. Faça com mais de 600 mil pessoas em todo o mundo e desfrute toda a sua casa, sem dores nem medo de cair nas escadas. Ligue agora e agende uma avaliação das suas escadas. Ou, se preferir, solicite um catálogo, tudo sem custos nem compromissos. Stana, connosco a vida é mais fácil. Como é que é? Olá, Muito boa boa noite. noite a todos, muito obrigado por estarem connosco mais uma vez. Estamos muito contentes por temos connosco o Anal Central, estamos em direto também no Anal Central. O Anal está connosco já há muito, muito tempo. Hoje é um dia de reviver também outros antigos convidados. Temos também uma instituição hoje, nova connosco hoje, a Stana, que também já nos acompanha há muito tempo, desde os tempos do centro comunitário, em que nos ofereceram as motas mais incríveis do mundo. Bons fomos, tempos. fomos muito, muito felizes com as scooters da Stana, e foi incrível. Muito obrigado, eles são os nossos parceiros de momento e aliaram-se a esta missão de tornar o investimento uma coisa mais livre, mais feliz, mais autónoma. E hoje, Sofia, como é que foi hoje o dia? Olha, hoje o meu dia foi bom. Atenção, tivemos uma reunião logo de manhã e foi muito bom. Sim, também só durou 5 horas, também não... Não, foi muito bom. E hoje o dia tem sido marcado pelo movimento Blackout É verdade. Tuesday. E é um movimento que nós também nos associamos, é um movimento que pede para pararmos e para refletirmos e também para nos educarmos acerca do que é o racismo e de que forma é que o racismo está na nossa sociedade. E a verdade é que ele não está só nos Estados Unidos, e apesar de como dizia Martin Luther King, uma ameaça em qualquer lugar do mundo é também uma ameaça à nossa própria liberdade e nós também nos identificamos com isso. E a verdade é que às vezes o racismo está tão presente e é tão antigo na nossa sociedade que nós às vezes nem o consideramos racismo, mas ele está lá, e por isso este dia e os próximos dias das nossas vidas devemos sempre educar-nos e sabermos o que é isto do racismo e estarmos com as pessoas negras nesta luta, porque realmente as vidas negras importam e nós estamos com eles e queremos mesmo chegar e estar com eles nesta luta e é isso, e estamos com um movimento Blackout Tuesday e com Black Lives Matter. Então, e hoje, passando rapidamente ao nosso grande convidado, e grande em todos os aspectos, ele é de facto enorme, ele esteve connosco a imaginar o futuro, a futuro do ano 2069, é um dos escritores com mais vendas no país, no Brasil, em Portugal, em Itália, é um fenómeno das redes sociais, e nós queremos muito voltar a conversar com ele sobre isso. E ele dispensa apresentações, não é? Mas é, o grande Pedro Chagas Freitas! Como é que é? Olá, tudo Como é que bem? é? Está tudo e contigo, grande Pedro? Está tudo a rolar dentro do possível. É. Fortíssimos. Olha, nós gostávamos de saber, antes de mais, como é que está a ser a tua pandemia. Claro que agora já estamos numa fase de desconfinamento, mas como é que foi isto para um escritor, que de certeza que já está habituado a estar em casa, a ler e a escrever, como é que foi isto? Sofia, esses livros atrás, Pedro, são todos teus. Fui eu que escrevi isto tudo. Exato. Mas como é que foi para ti, Pedro, de repente seres obrigado a estar em casa e como é que foi viver esta pandemia? Olá, antes de mais nada, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é uma maravilha estar aqui.
Esta pandemia foi duas coisas. Antes de mais, foi uma boa desculpa para eu ficar em casa quando não me apetece com ninguém. Essa é a parte boa. E depois a parte má é que há alturas em que eu de facto gostaria de estar com as pessoas e não tive possibilidade, sobretudo em apresentações, palestras e a minha família, evidentemente. Mas basicamente a minha vida não mudou assim tanto, porque eu já ficava grande parte da minha vida em casa, portanto acaba por ser basicamente a mesma coisa, só mudou mais o fim de semana, não? Os fins de semana mudaram mais um bocadinho, Sim. porque já não tenho apresentações nem palestras e então custou um bocadinho essa parte. Mas foi Olha, uma boa desculpa, sobretudo. nós temos sempre a ideia de um cenário de pandemia é o cenário ideal de qualquer escritor, aliás. Mesmo que esteja tudo bem no mundo, nós vemos sempre um escritor fechado numa sala, cheio de livros, a escrever isolado do mundo e tal. É assim ou não? No meu caso, não. No meu caso, não é nada disso, né? Há um bocadinho essa ideia. Nós, se vimos os filmes de escritores, nós vemos isso, vemos sempre a mesma coisa. É sempre um escritor fechado em frente ao mar ou numa cave escura, sozinho. E nós temos a mania que os escritores são todos assim, mas eu não sou nada assim. Eu não sou nada assim. Nem Qual é o faço teu questão. ritual de escrita, então? É que nós estávamos à espera agora de um livro teu, depois desta Não. pandemia, que ia sair dali, tchanã! Não vai haver nenhum livro diretamente relacionado com este período, mas evidentemente que tudo o que eu escrevi durante este período e tudo o que eu sou a partir de agora, seja o que escrevo, seja o que sou mesmo enquanto pessoa, será influenciado por isto. Portanto, julgo que este período vai estar sempre no que eu escrever. Não há volta a dar, porque nós somos o que vivemos, somos o que lemos, somos o que pensamos. Uhum. E evidentemente que os meus livros e tudo o que eu escrever ficará marcado por isto, não é? Nós conhecemos o Pedro em Albergaria, numa conferência. O Pedro, para além de escrever e escrever muito e muito bem, também nós achamos que ele é um comunicador nato. E grande parte do seu sucesso também está nesta forma que ele tem de maneira até muito sucinta chegar às pessoas que o seguem e cada vez são mais. Nós, no entanto, tínhamos aqui um pequeno desafio que era, nesta pandemia, ia escrever um livro E nós e nós íamos ser os autores do título. imagina este título: Prometo beijar-te, mas só depois do Depois de Covid. Covid. O que é que tu achas? Achas que podes começar alguma coisa com isto? Não. Acho que sim, acho que temos aí um best-seller. Basta tu assinares para isto funcionar, por isso está tudo bem. Pode ser um título forte, não é? O Prometo Beijar-te é forte. E depois o subtítulo, mas só depois da pandemia. Mas só depois da pandemia. Exatamente. Olha, já começam a chover aqui as perguntas do nosso público e o Afonso Vieira, que eu não faço ideia quem seja, perguntou se algum dia pensou escrever um guião de filme. Eu estou a dizer isso porque ele é o meu namorado, está ali na cozinha e está a perguntar se algum dia pensou em escrever um guião de filme. Como é que é, Pedro? Não, sim. Aliás eu tenho um livro que já foi adaptado, que é o Prometo Falhar, que já é um filme também. E a repartição está neste momento a ser adaptada também a filme. Mas tu tens influência. Tu escreveste só o livro. Adaptam-se muito à visualização, isto é, eu quando estou a escrever tento imaginar a história, portanto, eu vejo a história e julgo que não é muito complicado em termos de passagem das letras para o cinema. Portanto, acredito que mais livros irão ser transformados em filmes, ou séries, ou telenovelas, ou o que é que seja, porque eu tento visualizar. Tu fazes logo o início e o fim do filme, do teu livro, da história, já tens tudo na tua cabeça. Sim, eu tenho os capítulos todos definidos já. Quando começo, quando é uma história mais longa, quando é um conto, ou uma crónica, textos mais curtos, não. Mas quando é um romance, quando é um livro com algum fôlego, tento ter um mapa definido do que vai acontecer. Evidentemente que esse mapa depois, à medida em que vamos escrevendo, tem alterações. E isso também é o mais interessante no processo. Às vezes a história leva-nos para o outro lado. Não é?
Sim, olha, Pedro, e dizes- antes, desculpa, só mesmo dar aqui a pergunta da Ana Catarina Miranda, que ela Ok, também é boa. uma escritora que escreve artigos que eu gosto muito. Um super beijinho para a Ana Catarina, que é também nossa colega, que Uhum. pergunta se, Pedro, para ti escrever é terapia, porque eu acho que para ela é. Uhum. Não, escrever pode ser tudo o que nós quisermos. Não é? Há alguns momentos em que escrever é terapia, sobretudo quando olho para a realidade e tento escrever um bocadinho sobre o que penso, sobre essa realidade, sobre o que sinto, e aí é mesmo um ato de despejo, não é? É quase como ir despejar o lixo, e então entrego ali tudo, o que é bom e o que é mau, é tudo despejado ali, despejo tudo o que sinto, tudo o que penso, e sinto muito melhor depois desse ato. Mas quando estamos a falar de escrever um romance, é diferente, é completamente diferente, porque é um trabalho muito mais organizado, muito mais Uhum. estruturado. É Mas uma depois coisa vais muito mais buscar esses vital. bocadinhos desses Sim, sim, desabafos. sim. Tento ir buscar aquilo que as personagens me pedem. Às vezes há mais poemas numa caixa de supermercado do que dentro de um livro, não é? Porque nós vamos ao supermercado e ouvimos poemas a toda a hora, ouvimos a vida a toda a hora, e isso é o que me faz escrever também, é perceber o que é que nós somos, e o que nós somos tanto pode estar numa caixa de supermercado, num autocarro, como dentro de um livro também. Não é? Altamente. Olha, nós temos aí muitos comentários, mesmo muitos. Temos aqui a Mariana Neto, que diz que, boa noite, Pedro, durante este tempo tentou criar um jogo para os mais pequenos. Uma vez criou o jogo para os meninos a partir do primeiro ciclo. Queres contar esta história? Sim, Fala. sim, eu tenho dois jogos. O Super Gênio, que é um jogo de cartas para escrever, e a Fábrica da Escrita, que é um jogo similar ao Monopoly, não é? Aquele jogo que nós jogávamos, Monopólio, não é? Que Sim, sim. e nós jogamos em adultos também, Hum. mas o objetivo ali, em vez de adquirir casas e hotéis e ruas, é livros e autógrafos e dedicatórias, e só quem escrever frases é que tem o poder para adquirir essas. Altamente. Olha, Sabes, aí, Pedro, eu jogava um jogo muito fixe que se chamava O Era Uma Vez, com a minha irmã, era garota, e era dos meus jogos preferidos, que nós tirávamos 8 cartas com várias personagens, desde tenda, urso, monstro, Sim, sim, e sim. depois com essas cartas tínhamos que construir uma história e tinha tempo. E era espetacular porque as histórias Não, é eram. isso, é isso. O objetivo dos jogos, digamos, quando os ligamos à escrita, precisamente o objetivo de mostrar que escrever não é nada de extraordinário. Todos nós gostamos de contar histórias, todos nós, se vimos uma imagem, uma fotografia, imaginamos logo que história é que está por detrás daquilo, que pessoa é aquela, o que é que está ali a acontecer, inventamos logo. Se estivermos numa esplanada e virmos alguém ao lado, vamos imaginar, pá, este gajo é casado, é engenheiro, e, e gosta de futebol. Pronto, nós começamos logo a imaginar que pessoa é aquela, e isso é algo que nós fazemos instintivamente. Nós não precisamos de ser escritores ou nada desse género para o fazermos. Pois há alguns que escrevem mesmo essas histórias. E esses então é que são os que normalmente chamamos de escritores. Mas somos todos escritores porque todos contamos histórias, todos vivemos disso, não é? é Sim, sim. verdade. Olha, tu disseste uma vez que passas grande parte da tua vida a imaginar coisas que nunca aconteceram. Estas histórias, mas, ou seja, ainda agora a dizer, estás sempre a imaginar a história dos outros, de todas as coisas que já imaginaste, o que é que tu gostavas que tivesse acontecido ou esperas que ainda aconteça? Isso é difícil. É muito difícil. Eu sou um felizardo e um infeliz ao mesmo tempo. Porquê? Porque eu já vivi aquelas vidas todas. Eu já vivi centenas ou milhares de vidas. Sempre que estou a imaginar uma personagem, estou a viver aquelas vidas. E há coisas Ah, tremendamente infelizes que elas vivem, e há coisas tremendamente felizes que elas vivem. E então eu tenho essa sorte e essa infelicidade. Agora, todos os momentos felizes que eu escrevi e que imaginei, eu gostaria que tivesse vivido esses momentos. Todos eles, quer dizer, todos Menos são os maus. momentos brutais, e eu tenho a felicidade. Hoje o que não falta é pessoas que são especialistas em olhar para o que existe, não é? Somos todos Hum, especialistas em olhar para o que existe, todos Sim. temos um juízo, todos criamos juízos de valor, todos estamos sempre a avaliar o outro e olhamos para o que existe. A minha felicidade, a minha sorte é que a minha vida é olhar para o que não existe. Eu yeah. estou sempre a olhar para o que não existe, porque eu inventei a história e estou a olhar para ela, inventei os personagens e estou a olhar para elas. A minha sorte é essa. E se calhar, quando se falava há pouco que se escrever também era uma libertação, uma terapia, acaba por ser também por causa disso.
que quando eu vou escrever estou a fugir do mundo e não preciso de me preocupar com as questões dolorosas que o mundo às vezes nos coloca, não é? É verdade. Olha, ainda sobre isso, sobre esse julgamento, não é, muitas das coisas que dizem sobre ti dizem respeito, não é? Tu viras muito para as redes sociais e para as frases bonitas e tal. A nossa opinião é, muitas das pessoas que dizem isto nunca leram um livro teu. E Nunca, tu nunca. sofres, e tu sofres aquilo que a maior parte das pessoas sofre, que é todas as pessoas chegam, têm sucesso, chegam muitas pessoas, a pessoa pensa, não deve ser bom, ele Não, não deve ser bom impossível. porque ele chega a muita gente. Não, isso Como é é que tu lidas exatamente. com isto? Não, eu basicamente não ligo nada, né? É, Evidentemente que às vezes pessoas amigas e familiares vêm dizer, Pedro, epá, disseram isto, o que é é. que tu achas? Epá, não quero saber, não quero saber. Isso é algo que faz parte, não é? Quanto mais visíveis nós somos, É mais verdade. pancada levamos, não é? Mais, Sim, mais Sim, acho estamos. que acho que depois há pessoas que realmente podem não gostar. Eu acho que o que te deve revoltar a ti, Pedro, é quando as pessoas nem sequer leem. Ou seja, uma Sim, coisa é sim. lerem e dizerem, não me identifico ou não gosto tanto. hum, Outra coisa é as pessoas nem sequer lerem e vão julgar logo Eu só julgo que se calhar 90% ou mais das pessoas que pensam isso nunca leram um livro, porque são pessoas claro. que dizem, são pessoas que me dizem que eu escrevo só coisas românticas e eu nunca escrevi um livro romântico na vida. Meus livros, nenhum livro meu é romântico, né? São livros, uns mais emocionais, outros menos. Tenho 4 livros de humor negro, é a coisa menos romântica do mundo. Mas as pessoas não fazem a mínima ideia, portanto, acham que eu só escrevo isso. E depois a outra coisa que eu às vezes ouço é são coisas, são frases feitas que já foram ditas muitas vezes e não sei o quê. O meu livro foi recusado durante muitos anos nos Estados Unidos por ser demasiado original. Portanto, eu andei 3 ou 4 anos a tentar convencer editoras nos Estados Unidos porque elas achavam, isto é demasiado original, isto é muito estranho, nós queremos aqui coisas mais normais. E então, ouvir isso é mesmo de quem nunca se deu ao trabalho de ler, e portanto, tento perceber quem é que de facto leu, e esses interessam, as pessoas sim. que leram, e o que é que me podem dizer. Agora, os outros, basicamente, tento seguir em frente. Não é? É como diz a Cláudia Neves, os cães ladram e a caravana passa. E o que interessa é tu és de facto das pessoas. Eu nem os ouço a ladrar. É isso. E é isso. Eu acho que isso também é uma inspiração, sabes? Porque, no fundo, tens uma carreira. Ainda és uma pessoa jovem, ainda há pouco Eu já tempo fiz eras bastante dinheiro. um nadador Salvador de piscina. De piscina, De piscina, de eu piscina. também fui nadador Salvador, mas na praia. O Pedro foi na Isso não é da piscina. Salvador a sério, isso não é da Salvador. E de facto, Eu fui a brincar. é isso. Mas também foi intenso, na certeza. Foi bastante intenso. Aliás, Salvei uma vida, que é bom. pronto, tu achas que salvaste mais pessoas enquanto nadador Salvador ou salvas agora com os teus livros? Mais como livros, sim, sim. Sim. Porque Nunca salvaste ninguém? Dos que salvaste Salvou uma ninguém? pessoa. uma pessoa, Só uma uma. pessoa. Como nadador Salvador, salvei uma criança que se atirou, nem Mas tive mesmo de respiração molhar e a tudo, ou cintura. foi só trazê-la? Não, ela caiu, é uma criança, teria os seus 2 ou 3 anos, caiu caiu não, ela mergulhou para Atirou-se. lá, Sim. na zona funda, e eu ia a passar de chinelinho, baixei-me, peguei, nem tive Está de tirar o feito. chinelo Nem foi Está feito. emocionante, Pedro, e por fui um Também. favor. herói. Não teve emoção nenhuma. Olha, Mas pronto, mas salvei uma vida. Mas entretanto, diz. como autor, é só para finalizar a questão, Sim, como força. autor, eu recebo felizmente mensagens diárias ou quase diárias de pessoas que me dizem o Pedro ajudou-me bastante naquele momento e a minha resposta é sempre foi sem querer, porque não é Não, a mas minha ideia, é deve que ser no quando fundo escrevo muito. não é. Deve ser isso grande parte também da inspiração. A Sim, sim, receber. exato, mas quando escrevo não é uma não é algo que esteja na minha cabeça, isto é, eu não estou a escrever livros de autoajuda nem nada que se pareça. Sim, Evidentemente que as pessoas identificam-se com aquela personagem, com outra personagem, com aquele momento, e isso é que acaba por fazer a diferença na nossa vida. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem, não faço ideia se é o vosso caso, se calhar também é,
que houve livros que nos mudaram a vida, não é? Que nos Sim, salvaram sim. a vida. E esses livros, normalmente, até nem sequer são livros de autoajuda, nem nada que se pareça. São livros de ficção, são romances que de alguma forma fazem com que nós nos identifiquemos e nos transformam em outras pessoas, ou pelo menos nós tentamos ser outras pessoas a partir deles. E julgo que as letras, as palavras têm essa força. É uma força impressionante, não é? A palavra escrita tem uma força incrível. Eu acho que o Pedro, como estavas a dizer, que às vezes até a própria escrita faz com que vivas várias vidas, isso também acontece com os leitores, porque ao lerem vários livros vão vivendo também a vida das personagens. Aliás, dizem mesmo Sim. que ler é como viajar. Eu às vezes acho que até às vezes é mais rico do que viajar, É. porque Eu, basicamente, eu não gosto de viajar. Se calhar até é chocante eu dizer isto, mas eu não gosto de viajar, não gosto eu se pudesse, daí eu dizer há pouco que isto deu-me o alibi perfeito, não é? para ficar em casa. Ficar em casa. Porque eu viajo só quando tenho de viajar, tanto para palestras, apresentações, para essas coisas, porque caso contrário eu gosto de estar em casa e o livro é isso, o livro é viajar, um filme é viajar, uma música é viajar, tudo isso são formas de nós sairmos de onde estamos. E viajar é sair de onde estamos. Às vezes não implica geografia, não é? Viajar não implica distância geográfica. E às vezes aprende-se mais nos livros de culturas do que propriamente uma viagem. Se não sairmos ali do nosso hotel e daquele sítio mais turístico, aprendemos muito pouco das culturas desses lugares e se calhar às vezes os livros são muito mais ricos em dar-nos esse... Há muitas formas de nós viajarmos, há muitas formas de nós vermos o que podemos fazer para viajar. Há pessoas que simplesmente precisam de viajar para crescerem, digamos, não é? Para mudarem, para evoluírem, não é? E isso é algo que cada um percebe por si, não é? Não há nenhuma regra, não é? Às vezes as pessoas ficam assim um bocado surpreendidas, não é? Quando eu digo que não gosto de viajar, então e como é que vai conhecer o mundo, como é que vai conhecer outras culturas e tal? Epá, não, há outras formas de nós conhecermos o outro, conhecermos o que é que o outro sente. Evidentemente que eu tento sempre que viajo perceber essas pessoas, não é? Lá está, ir aos supermercados, ir às esplanadas e aos cafés e tentar perceber como é que são as pessoas. E graças às palestras que tenho feito e às apresentações, eu conheço Portugal de norte a sul. Eu costumo dizer que não há nenhuma saída da A1, não há nada que tenha lá na A1 a dizer, não há nenhuma localidade que esteja na A1, nas saídas da A1 que eu não tenha conhecido, que eu conheço aquelas pessoas e sou capaz de falar as diferenças entre as pessoas do Algarve e as pessoas do Minho. Qual é a diferença? Não posso agora não. Isso é um livro. Em off. Em off depois eu digo, mas há claras diferenças entre as pessoas e às vezes há surpresas. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre que estou numa ação de autógrafos às pessoas de lá. Então, se eu quisesse vir morar para aqui, se me quisesse convencer a vir morar para aqui, o que é que dizia? E são respostas estrondosas e surpreendentes, coisas que eu nunca estaria a esperar. Mais genuínas, né? Em sítios que nós, à partida, achamos que não vão ter esse tipo de abordagem. Portanto, eu, se calhar, um dia escrevo esse livro também. Não? E sabe, o Paulo Malas a dizer o Pedro adora teletrabalho, e não sei, isto é um fenómeno muito... Nós também ficámos em casa, quarentena, e a trabalhar em casa. Aliás, este programa nasceu por causa de uma quarentena, e aquilo que nós sentimos é também, por exemplo, na equipa da nossa empresa, nós estamos ainda mais ligados. Ou seja, estamos isolados em casa, mas parece que temos uma ligação mais próxima, mais profunda às pessoas. Ou seja, tudo isto que estavas a dizer está a ser connosco, ou muitas pessoas. Hoje em dia já não temos que combinar uma saída, não. Hoje em dia é só enviar um link e estar com as pessoas. Acha que isto está a transformar a sociedade? Sim, está, evidentemente. E há algumas coisas que mesmo quando tudo regressar à normalidade se vão manter. Há coisas que se vão manter, que estes diretos, estas conversas, isto eu julgo que se vai manter, independentemente da realidade real, digamos, a realidade lá de fora, do mundo. Mas o que é importante é também percebermos que se calhar nós aqui vamos ter de encontrar o equilíbrio, não é? O equilíbrio entre isto,
entre estarmos a falar por aqui e a necessidade que nós temos também de dar um abraço, de estarmos à volta de uma mesa. Nada disso pode ser substituído. Aliás, isso são competências que nós temos de adquirir, até as crianças. É importante elas conviverem, é importante elas adquirirem a ideia do outro, a ideia de partilha, a ideia de estar com o outro. É uma ideia importante, é decisiva, é por isso que as escolas são importantes, tal qual sempre foram, não é? Mas este lado também deve e pode e será certamente ser muito mais explorado, porque tem um mundo de opções que não estavam a ser colocadas sequer em cima da mesa e agora estão em cima da mesa, as pessoas perceberam que funcionam muitas vezes. Sim. E não há problema nenhum em nós usarmos a tecnologia a nosso favor. Aliás, a tecnologia é isso, não é? É aquilo que serve o humano, é para isso que ela existe, é para servir o humano, e nós, enquanto humanos, temos a obrigação de a explorar e a desenvolver. Sim. E se calhar teletrabalho, esta mescla entre o teletrabalho e o trabalho pessoal, presencial, é o segredo, não é? Eu julgo que muitas empresas vão perceber isso e até a escola. Eu acho que um bocadinho também da nossa missão. Nós, neste momento, já não trabalhamos no Centro Militar da Gafanha de Carmo, mas trabalhamos nesta missão de usar a tecnologia para ligar as pessoas mais velhas. E sobre as pessoas mais velhas, Sofia, não sei se ias pegar nessa pergunta. Eu ia só dizer que às vezes o sentimento de estarmos mais ligados, nós sentimos isso porque se calhar também começámos a sentir que não era garantido este contacto físico constante de podermos estar juntos, e de repente isso foi-nos tirado e nós começámos realmente a dar valor e a perceber, não, realmente sinto falta de estar com essas pessoas e agora queremos concretizá-lo, seja de que forma for, e até através da tecnologia. Isso faz com que exista esse sentimento de ligação. E agora ias falar do livro Envelhecer, não é? Sim, eu escrevi um livro que se chama Envelhecer, que é uma viagem desconcertante até às entranhas mais profundas daquele que é o sonho da humanidade e o sonho de todos nós, que é, em vez de envelhecermos, rejuvenescermos. Como ainda não conseguimos atingir esse propósito, como é que está essa tua adaptação? Ou seja, como é que está o teu processo de envelhecimento? De envelhecimento ou envelhecimento? Não, envelhecimento. Envelhecimento mesmo, ok. Não, eu julgo que nós ao longo da nossa vida, há uma coisa que é garantida, que é o envelhecimento. Nós vamos envelhecer, não é? E uma criança de 2 anos envelheceu em relação ao período em que tinha 1 ano, não é? É verdade. E nós temos sempre de nos adaptar a isso, não é? E o Stephen Hawking dizia que a inteligência é igual à capacidade de adaptação, não é? E é um bocadinho isso, não é? Nós vamos sendo mais capazes quanto mais nos vamos adaptando. E só nos vamos adaptando porque há alterações em nós. E essas alterações vêm do nosso envelhecimento, do envelhecimento do mundo em nós também. O mundo também vai envelhecendo, no sentido que vai mudando, não é? E nós vamos envelhecendo com ele. O meu processo de envelhecimento é um processo que eu basicamente divido em dois lados, não é? Há o lado físico do envelhecimento, que é uma chatice, pá. É uma chatice envelhecer. O lado físico é uma chatice, né? Eu gostava de não envelhecer fisicamente, mas depois tenho isso? Eu sempre senti isso, quer dizer, eu sempre tive a ideia de... Não, tudo, o lado físico é aquele momento em que nós olhamos para o espelho, pá, eu sou isto, pá, ainda há bocado era um gajo de 18 anos e agora sou este gajo de 40 anos, pá. É estranho, porque o outro lado, o lado intelectual, o lado emocional, está no pico, não é? Nós estamos cada vez mais capazes, no sentido que vivemos mais coisas, falhamos mais vezes, entendemos muito mais coisas do que nos foi acontecendo na vida, e acaba por ser um bocado irónico e cruel. Nós percebemos que ao mesmo tempo em que estamos cada vez mais capazes de entender o mundo, estamos cada vez menos fisicamente capazes de o enfrentar, não é? Há uma frase do meu avô que para mim é brutal, que é simples, mas ao mesmo tempo diz tudo, que é: quando era mais novo, ia para cair e saltava. Agora vou para saltar e caio.
E é exatamente isso. Nós quando somos novos, aquilo, a coisa acontece-nos qualquer coisa, mas nós conseguimos corrigir porque o nosso corpo ajuda. Agora não, agora temos de gerir as nossas potencialidades, sendo que eu acredito que deviam ser os mais velhos a mandar isto tudo, pá. Eu acredito que sim. Eu dava de bom grado o meu papel, que as pessoas, este papel que eu tenho, que as pessoas ouvem, dava este papel ao meu pai, dava este papel ao meu avô, porque ele tem muito mais coisas, ele sabe muito mais do que eu. E porquê? Porque viveu muito mais do que eu, e é tão simples quanto isto. Quando nós vivemos, falhamos, acertamos, pensamos, sentimos, e nós acho que nós desprezamos um bocadinho esse papel dos mais velhos e acabamos por não lhes dar o papel principal que eles, em muitas culturas, têm. Há culturas em que os mais velhos é que decidem. Sim. Há culturas em que não se decide nada se não forem falar com o ancião, não é? E é ele quase o elemento mais importante daquela comunidade. Exatamente. É a pessoa mais velha, porque é aquela que acumulou mais experiência. Exatamente. Há uma frase, um aforismo, julgo que é africano, que diz que um velho é uma biblioteca, não é? Sim. E uma pessoa mais velha é uma biblioteca, tem ali um conjunto de saberes que se não forem explorados, se não forem transmitidos, se não forem de alguma forma transformados em qualquer coisa, se vão perder um dia, não é? E nós temos de explorar isso, não é? Nós temos de explorar. É por isso que eu digo às pessoas: escrevam, pintem, desenhem, façam qualquer coisa, criem qualquer coisa, porque estão a desperdiçar esse manancial de coisas que sentem que mais ninguém sente, de coisas que veem que mais ninguém vê, de histórias que têm para contar que mais ninguém tem, e não as escrever, não as transformar em qualquer coisa. É um desperdício, é um absurdo. É um absurdo. E Pedro, e nós concordamos muito com o que estás a dizer, e aliás, a pandemia veio trazer isso, é que muitas das pessoas que não estão incluídas nesta sociedade em rede estão privadas neste momento, já estavam anteriormente, porque já vivíamos muito da internet e das redes sociais, e já muita coisa passa-se na internet. As pessoas estando excluídas desse mundo, acabam por não participar ativamente em muitas coisas, e isso acontece mais, e foi mais evidente na pandemia, que de repente só começámos a comunicar através das tecnologias, as pessoas mais velhas não estão lá, e é esse também que é muito a nossa missão, a missão da Sears Life, é fazer com que realmente todas as pessoas, independentemente da idade, das suas características ou capacidades, possam estar incluídas na sociedade e participar ativamente nela. Olha, temos aqui uma pergunta da Rita Leonardo, diz: já pensaste em escrever um jogo ou um livro para a população idosa? E desculpa bater neste tema, mas como tu sabes, nós trabalhamos para as pessoas mais velhas e é um tema em que eu, mesmo que às vezes não façam perguntas sobre isso, eu vou sempre lá esticar um, porque acho que é preciso às vezes este tema. Não, especificamente para a população idosa não, mas eu julgo que um jogo, seja ele qual for, desenhado para os adultos, é para os mais velhos também, porque eles se calhar até ganham mais depressa do que eu nesse jogo, porque lá está, sabem mais do que eu. Sim, olha, essa pandemia, se tem alguma coisa de uma história, também vem afetar exatamente essa franja da população, já tinha tantos problemas e de repente estamos todos com muito medo de um vírus que mata sobretudo pessoas mais velhas, e nos afastou delas, porque ao mesmo tempo nós, para as protegermos, afastamos-nos dela, e então nós já nem sabemos o que é pior, se é o vírus, se é o isolamento social. Isto é tremendo. Ainda hoje, há 2 ou 3 horas, o meu pai me ligou por causa disso, né? Porque eu tenho também essa necessidade de estar com ele, e ainda nos tipo que tem também algum receio, e sinto isso diretamente, e é quase cruel. Eu diria que é mesmo cruel, não é quase, é mesmo cruel. Nós, por amarmos alguém, termos de estar distantes desse alguém. E isto, eu julgo que nem um criador inspirado iria lembrar-se de uma coisa assim, porque de facto é um enredo terrível, não é? Eu amo aquela pessoa, e por amar aquela pessoa não posso estar com ela. E julgo que nós vamos aprender um bocadinho, ou muito, do que somos também com isso, não é? Eu julgo que nós vamos perceber que se calhar o que custa mais
não é tanto conseguir coisas extraordinárias, mas é mais o sentir coisas extraordinárias. E muitas vezes sentir coisas extraordinárias não exige fazer coisas extraordinárias, não exige ter coisas extraordinárias, exige simplesmente valorizar as coisas extraordinárias que nós achávamos que eram banais e que eram o nosso dia-a-dia. Basicamente, nós humanos temos algo que nos faz diferente dos outros. E esse algo, essa capacidade de sentir o outro, é algo que tem de ser explorado. E se calhar nós muitas vezes não exploramos porque temos contas para pagar, porque temos de ir às compras, porque temos de fazer uma série de coisas e esquecemos completamente, ou durante muitas horas, ou durante muitos dias, às vezes durante muitos meses, de coisas e pessoas fundamentais. E isto é uma tragédia, o que nos aconteceu é uma tragédia, mas nós, humanos, dentro de cada tragédia, a história diz-nos isso, dentro de cada tragédia nós sempre conseguimos tirar lições, não é? E julgo que aqui também vão surgir lições. Aquela ideia de que nós vamos ficar melhores, eu quero acreditar nisso, mas também temos de perceber que as pessoas não deixam de ser pessoas, não é? E as pessoas têm erros, as pessoas têm falhas, as pessoas têm insuficiências, as pessoas sentem coisas que se calhar não queriam sentir, as pessoas dizem coisas que às vezes não queriam dizer, fazem coisas que às vezes não queriam fazer. E isto acaba por ser sempre o grande dilema de nós todos. Qual é que foi a melhor coisa e a pior coisa que já disseram sobre ti? A melhor coisa? Uhum. A melhor coisa é sempre que me dizem, pá, eu acho que o Pedro é mesmo boa pessoa. É uma coisa fantástica porque... Nós confirmamos. É verdade. Ainda hoje dissemos isso, que é o Pedro é boa pessoa, atende sempre, está sempre disponível, é super acessível, isso... Por isso, olha, nós também confirmamos, pomos lá. Pedro, tu deves concordar, esta imagem que nós temos dos escritores, muito ligada também à intelectualidade, da não acessibilidade, são pessoas que gostam de estar num patamar superior ou inferior, em níveis. Ou noutro patamar. Mas que isso muitas vezes também não abona muito à cultura, de certa forma não podemos... Eu já escrevi sobre isso. Uhum. Já escrevi sobre isso. Não há nada que afaste mais leitores, mais jovens leitores, dos livros, do que um escritor ir a uma escola e ter essa postura, não é? Um escritor que vai a uma escola e tem uma postura altiva, uma postura de iluminado, não é? Eu sou o maior e vocês são os reles desgraçados que estão aí, afasta aquele grupo de jovens, vai ficar com uma ideia completamente errada do que é escrever, vai achar que escrever é só para iluminados, é só para aquela meia-dúzia, que são pessoas antipáticas, que são pessoas antissociais, que são bichos do mato, não é? Que são pessoas que têm mania, aquelas coisas todas que nós ouvimos por aí, não é? E escrever não é nada disso. Escrever é o contrário disso. Escrever é estar no mundo, é ver as pessoas, é sentir as pessoas, é ouvir as pessoas e depois transformar isso em qualquer coisa. E eu tento sempre que falo com alguém, sempre que estou com alguém, sempre que tenho a oportunidade de comunicar com alguém, transmitir isso. E não é uma coisa, às vezes, tem que dizer, o Pedro também, isso pode ser falsa modéstia, o Pedro, para não ser mais escritor e tal. Não, é o contrário disso. É eu querer mostrar que, de facto, não... Estou-me nas tintas, eu sou um gajo que escreve cenas, não é? A minha vida é escrever. Epá, estou-me nas tintas para o que isso faz de mim aos olhos dos outros. Isto é aquilo que eu faço. E eu devo ser olhado como é olhado qualquer outra pessoa, que tem outra profissão qualquer, que faz outra coisa qualquer. E daí eu dizer que o maior elogio que me podem fazer é até dizer, epá, o Pedro é boa pessoa. Eu gostava de ter isso no meu na tua lápide. Exatamente. Nós na semana passada tivemos aqui a Mariana Abral, a Bumba na Fofinha, e escrevemos com ela a lápide dela. A razão da morte dela era, ela deu um mindinho do pé numa esquina, ela estranhou-se, apodreceu, e pronto. E depois ela disse lá, ela dizia, já não me lembro da lápide dela. Foi não. Pronto. Mas Pedro, a causa da morte, qual é que vai ser? Queres adivinhar? A tua? Epá, eu quero que seja excesso de abraços ou assim uma cena. Morreu afogado, um abraço em grupo. Estás a ver assim uma cena. Um abraço em grupo. E era uma boa pessoa. Um abraço coletivo.
E era uma boa pessoa, é isso? Aqui já um gajo que escreve cenas e uma boa pessoa. Pronto, chega. Está combinado. Olha, por falar em boas pessoas, e a Fábio Ventura a dizer que tu és um grande ser humano, deve estar a falar também da tua altura, tu és De muito grande. certeza. 1,80m. O Pinto Silva disse, é sim boa pessoa, são tudo pessoas que tu conheces. E o Bernardo Limas disse, grande Pedro, ainda me estás a ver umas coisas. Ou seja, pronto, grande abraço para o Bernardo também. E já está a Fábio também a perguntar quando é que Pedro vai ao VAR. Ao VAR, vamos a Ele vai a isso. todos os sítios, a Ele todas as vai a saídas. todas. É Vamos isso. a isso, é uma questão de marcarmos agora. Esperemos que em breve tudo volte à normalidade e é E só. temos aqui a pergunta do Miguel, que pergunta, Pedro, e a poesia? E o Miguel também escreve... Tenho livros de poesia, pá, também tenho. O Miguel é um poeta, é um amigo nosso e ele é Quantos um livros grande é que tu poeta. tens, Pedro? São 13? Eu tenho 30 livros publicados. 30 livros? Essa nossa investigação, assim, no Foi. teu site estavam lá 13 só. Tens que atualizar o site. Esse FBI está uma desgraça. Pá. E temos aqui muitas pessoas curiosas com os teus livros do humor negro. Eu acho que vais aumentar as vendas em relação a isso. Por isso, prepara. Aliás, um deles é a repartição, em que a ação decorre toda numa repartição de finanças. Portanto, mais dinheiro do que isto não há. É verdade. Nós também temos pessoas a perguntar qual é o teu escritor preferido. É uma pergunta que acho que é corrente a todos os escritores, mas já agora, se quiser responder. Não há assim nenhum que eu diga que é o meu favorito, não tenho assim nenhum modelo, digamos, mas gosto de ler um bocadinho de escolher assim uns 3 ou 4 nomes. José Saramago, Alberto Helder, estrangeiros Albert Camus, Beckett, pronto, e ficamos por aqui. 4 nomes é bom. Olha, nós tínhamos aqui uma pergunta para ti que era... Desculpa, o Pedro levou o nosso livro, no Futuridade. O Antes de Morrer Quero. Sim. O Antes de Morrer Já Quero. leste? Não. Mas nós lançamos... Se eu fosse mentiroso, agora dizia que sim, não era? Claro. Olha, nós lançámos o livro após a tua talk, em jeito de género. Ora bem, vamos lançar isto a seguir à apresentação do Pedro, por isso vai pegar. E vendemos 100. Aliás, o que aconteceu foi que tu deste autógrafos no nosso livro. Como tu não tinhas lá livros a vender, as pessoas iam com o nosso e iam para tu autografar. Qualquer dia estão-te a perguntar como é que foi escrever o livro Antes de Morrer Quero. O quê? Qualquer dia estão a perguntar-te como é que foi escrever o livro Antes de Morrer Quero. Que neste caso saibam como... Então, nós tínhamos aqui uma pergunta que era acerca também, ainda dentro dos livros, que é, nesta pandemia, aliás, nesta quarentena, se pudesse escolher só um livro para te acompanhar, que livro é que escolherias? Livro dos outros, certo? Não é não escolher nenhum meu, isso eu não faço. Pode ser teu. Não, escolher dos meus não. Já estás farto. Esse eu já ouvi muitas vezes a fazer a revisão. Se calhar... Deixa-me ver, assim, uma coisa completamente diferente. Deixa-me ver. Diz o nosso. Exatamente, o vosso livro. Agora tens que dizer porquê. Agora tens que dizer o quê? Porquê? Porque a vossa experiência é única, não é? Não, a sério, agora responde as pessoas que querem saber. Não, mas agora calma, eu já respondo. Eu julgo que as pessoas devem mesmo conhecer a experiência de pessoas que viveram uma realidade como vocês viveram, não é? E que estão a viver ainda também. vivemos. Sim, agora, está muito... atenção. Mas aquele momento, aquele intervalo de tempo está ali. Maravilhoso. E eu julgo que neste momento em que estamos, ou que estávamos, e alguns ainda estamos fechados, não é? Acho que aquilo iria abrir também um bocadinho algumas mentes, não é? Agora, para algo completamente diferente. Memórias de um Velho Nojento, de Charles Bukowski, que é uma coisa bem fofinha. Olha, não li, vou pôr aqui na minha lista. Memórias de um Velho Nojento, que é uma coisa fofinha. Vocês já viram pelo título que é fofinho, não é? Sim, estou a ver. Então, olha, nós temos aqui uma série de perguntas rápidas. Sim. E estamos a terminar já. E dizem respostas rápidas. Sim, a resposta também é rápida. Que é,
Então, se não fosse esta pandemia, eu nunca... Eu nunca estaria aqui a falar com vocês neste computador. Era pessoalmente. Estarias pessoalmente, não era? Claramente. E agora a próxima pergunta. Quando tudo isto passar e puderes abraçar as pessoas livremente, quem é que vai ser a primeira pessoa que vais a correr e... Eu acho que já sei. Eu já disse há pouco, não é? O meu pai, a minha mãe, sobretudo essas duas pessoas que são... Pedro, tiveste dificuldade em explicar a eles. Todos nós tivemos aquela coisa de repente somos filhos dos nossos pais. Tu também sentiste isso? E tiveste que andar a dizer, não podes ir à loja 20 vezes por dia, etc. Sim. Todos os dias eu tinha de dizer, olha que isto é sério, isto não é uma coisa que só acontece aos outros, aquelas frases todas. E senti-me pai do meu pai, não é? Sim. Senti-me um bocadinho pai do meu pai, muito mais que pai do meu filho, que o meu filho estava aqui e eu conseguia dominá-lo. Agora, o meu pai era mais difícil de dominar. Os pais eram os rebeldes. São os malucos. Todos os nossos convidados têm passado aí, têm contado histórias fantásticas sobre isso, sobre o facto de pais inventarem. Olha, falta-me um ingrediente, não lembrar ninguém, tenho que ir à loja. Só fui 5 vezes hoje à rua, fui à padaria, buscar o jornal, fui passear o cão. Mas esqueci de ficar na raspadinha. Os cães nunca passearam tanto. Então, e no final dessa quarentena, o que é que tu nunca mais fazes? O que é que eu nunca mais vou fazer? Mas nunca mais. Deixa-me cá ver. Estás mesmo farto disso. Estou mesmo farto de fazer isso por estar aqui fechado, não é? Sim. Eu acho que nunca mais vou limpar a varanda da parte de trás. Pronto, nunca mais. Deixa ficar assim. Não interessa nada, pá, porque aquilo eu lavo hoje, amanhã já está tudo sujo, pá. É o vento norte, pá. O vento norte vem dali, suja-me aquela varanda toda. Eu estou lá com a vassoura, aquilo e com a mangueira, não sai nada. Tu moras aonde, Pedro? Nunca mais limpo aquilo. Se podemos dizer onde é que tu moras, mais ou menos a região. Eu moro aqui em Matosinhos. Matosinhos, Nortada. Bem Matosinhos, perto. A Nortada de Matosinhos não perdoa-se, que não vizinhos. É verdade. É muito forte. E aquela varanda do lado de lá, meu Deus, não vale a pena. Nunca mais vou lavar aqui. Fazes bem, Pedro. Olha, agora a pergunta, mais uma pergunta de sessão rápida, coisas que só damos valor na pandemia. Eu felizmente eu já dava valor a coisas que se calhar as pessoas normalmente não davam. Eu ouço muito aquela frase, éramos felizes e não sabíamos, não é? Eu era já feliz eras feliz e já sabias. Não sabia. Mas lá está, sinto falta dessas coisas todas, não é? Do abraço, de estar com os meus amigos, de conversar, de poder simplesmente estar numa sessão de autógrafos e estar à vontade, não é? Estar numa sala cheia e estar à vontade. E já deves sentir saudades. Muitas saudades. E tenho medo de continuar a ter medo. É uma coisa que eu gostava de perder, é este medo, ou pelo menos aos pouquinhos ir perdendo este medo de estar com alguém e não imaginar, será que isto me está a pôr em perigo? Será que estou a colocar alguém em perigo? E julgo que este processo é um processo ainda lento e que muitos de nós vamos ter alguma dificuldade e vamos precisar de mais tempo até nos readaptarmos. Espero eu que não tenhamos de regredir e voltar a readaptar ao que vivemos há pouco. Não é? Julgo que vamos conseguir e esse processo é um processo que apesar de nós mentalmente sabermos que somos capazes, na prática podemos ter muitas dificuldades. Vamos estar sempre pé atrás, será que eu posso, será que devo? Eu acho que essa vai ser a grande mudança na sociedade. O Paulo Malas tem uma pergunta, nós nos vamos atrever ainda a fazer, porque acho que é muito interessante. Ele diz que, Pedro, depois de ver num roster, fiquei influenciado e achei que possivelmente não valeria a pena ler. Confesso. Há tantos escritores para ler, obviamente tenho que escolher. Acha que foi mal para ti o roster? E o livro teu aconselharias a quisesse conhecer? O livro mais te define. Muito obrigado, Paulo, pelas perguntas.
Obrigado. O roast, não faço ideia se vocês viram, sabem do que é que eu posso Eu falar. não Sim, vi. sim, 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 sim. Foi o roast que nós fizemos ao Toy. Eu vi. E eu adorei aquilo. Para quem não imagina o que é um roast, Eu sei, mas não vi esse. mas é basicamente nós dedicarmos alguns minutos, várias pessoas dedicarem alguns minutos a falar mal de uma pessoa, não é? A dizer o pior que conseguimos de forma humorística, o mais possível, pelo menos. E eu recomendo, aliás, eu tenho um amigo que é psicólogo, ele costuma receitar livros, e eu já lhe disse, agora devias receitar roasts, porque aquilo Funciona. faz muito bem, aquilo faz muito bem. Eu julgo que nós, quando alguém olha para nós e humoristicamente tenta descobrir aquilo em que pode pegar, fazer uma espécie de ensaio de caricatura do que nós somos, não é? Explorar os pontos mais frágeis, e aquilo é brutal. Eu saí de lá de alma lavada com aquilo que me disseram, e só falaram mal de mim, como eu só falei mal de toda a gente, não é? Mas o roast é uma ferramenta brutal, é algo que nós podemos usar e fez muito bem. Depois, evidentemente, para quem não me conhece enquanto autor, conhecer-me no roast, a coisa pode ser estranha, não é? Porque eu estive ali a fazer humor e de repente vão ver os meus livros e muitos deles não são humorísticos, se bem que eu tento lá ter sempre uma ironiazinha, e as pessoas que leram os meus livros sabem o que é isso, sabem o que é essa ironia que eu tento colocar mesmo em textos mais emocionais, tento ter lá alguma ironia ou muita ironia. O qual é que eu recomendo? Eu recomendo que a pessoa vá pelo seu instinto sempre, porque os meus livros são tão diferentes, é uma coisa que eu gosto de fazer, é cada livro ser completamente diferente do outro. Eu tenho pessoas que me dizem que amaram um e odiaram o outro, e é isso que me deixa feliz, ironicamente. Eu fico feliz quando alguém me diz, amei o Prometo Falhar e odiei a repartição. E eu, percebo perfeitamente que a repartição é muito mais humorística, é um humor às vezes mais duro, mais negro, e o Prometo Falhar é mais emocional, é mais envolvente. Portanto, é natural, quem gosta de um, se calhar não gosta do outro. E eu fico feliz porque é sinal que eles são diferentes. O que eu digo, e a minha resposta é essa, vejam os títulos todos, leiam um bocadinho de cada um e escolha pelo seu instinto, se gosta mais de rir, se gosta mais de se emocionar, se gosta mais de pensar, se gosta mais de uma coisa mais romântica ou menos romântica, mais escura ou mais clara. E a escolha, eu julgo que cada leitor é um autor, um autor só é autor quando alguém o lê, não é? Caso contrário, é só alguém que tem ali uma data de palavras juntas. E por falar em palavras, era isso mesmo. Nós, para finalizar, gostávamos que deixasses. Nós, muitas das pessoas que nos seguem, que nos veem, passaram grandes fragilidades em instituições de idosos. Nós agora trabalhamos para 300 lares e muitos deles passaram muitos maus momentos, inclusive a ficarem 15 dias no mesmo sítio a tentar salvar pessoas e a proteger pessoas. E nós gostávamos muito, hoje tendo cá um poeta, um escritor, as últimas palavras do programa de hoje fossem para ela. Eu julgo que, antes de mais, dar os parabéns. Quero dar os parabéns ao vosso trabalho, ao que vocês fazem e ao que têm vindo a fazer ao longo dos anos, pelo menos desde que eu tomei conhecimento, há 3, 4 anos, desde que eu tomei conhecimento. E depois, para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é muito claro, não é? E não é nada de extraordinário, é simplesmente perceberem que no fundo da desesperança está sempre alguma coisa que nos faz sermos mais humanos, e julgo que o que eu mais quero, o que eu mais desejo a todos, e essas pessoas em particular, é que se sintam pessoas, que se sintam pessoas de pleno direito, que sintam exatamente, que não tenham vergonha do que sentem, se sentirem frágeis, faz parte, que tudo isso faz parte deste período, e que este período em que estiveram mais isoladas foi um período complicadíssimo, foi um período que certamente em muitos casos chegou a ser muito quase, tiveram a ideia que se calhar seria inultrapassável, mas estamos aqui,
estamos a rir-nos, somos capazes de contar anedotas. Eu diria que o mundo há uma frase que é do Woody Allen que diz que é certo que o mundo tem muitos problemas, mas não há melhor sítio para comer uma francesinha, não é? É verdade, não é? O mundo é o único, eu julgo pelo menos que eu saiba, este mundo, esta vida é o único em que nós ainda podemos comer uma francesinha, que ainda podemos estar com alguém, falar, contar o que sentimos, ouvir alguém, desfrutar do que temos, e muitas vezes o segredo é esse, é desfrutar do que temos, e muitas vezes, e há uma história, se vocês me permitirem, eu conto essa história num instante. Pode chegar aqui, manas. Muito simples, que eu estacionei, eu tive um debate numa biblioteca na Póvoa de Varzim, e então estacionei o carro a cerca de 300, 400 metros da biblioteca e recebi uma mensagem no telemóvel que me dizia uma coisa que não era nada agradável, era uma notícia má em termos profissionais, nada de trágico, não é? Mas uma notícia má em termos profissionais, e nós sentimos essas coisas, não é? E então eu saí cabisbaixo do carro e fui, que desgraça, que tinha-me acontecer isto, estava tudo a correr tão bem e tal. E ia pelo caminho triste, os olhos no chão e tal, cabisbaixo, e de repente ouço assim, pss, pss, faz favor. E eu olho para o lado e é um miúdo, que era uma escola primária, portanto do primeiro ciclo, e estava um miúdo assim agarrado às grades, a chamar-me, faz favor, e eu olhei, então, o que é que foi? Não se importa de ir ali buscar a nossa bola. E então lá fui eu dar a volta à escola, andei mais 200 ou 300 metros para ir para a parte de trás da escola, onde ficava o recreio. Chego à parte de trás da escola e estão lá para aí 20 ou 30 miúdos a dizer mais para a esquerda, mais para a direita. Andei eu ali no meio da erva, eu era o que me faltava, pá. Então, andei ali no meio das serras, da confusão à procura da bola, e pá, 2 minutos depois encontro qualquer coisa, vou espreitar e tal, e tiro e vejo, e eles, é isso, e vejo, e aquilo não era uma bola, era um molho de trapos, de meias velhas e tudo enrolado, e nem sequer era uma bola. Eu atirei aquilo, e eles, obrigado, e lá começaram a jogar. E eu, passado 20 segundos, se tanto, olhei para mim e disse, que estúpido que tu és. Tu estavas triste, estavas a achar que eras um desgraçado por uma coisa como aquela, e estes miúdos não têm uma bola de futebol e conseguiram estar ali felizes a jogar a bola. E o segredo, eu comecei a pensar, o segredo de facto é esse, o segredo é transformar um molho de trapos, que é a nossa vida às vezes, a nossa vida é um molho de trapos, às vezes, na nossa vida há momentos em que nós achamos, isto é só uma confusão, isto é só trapos, não tem aqui nada que se aproveite, e transformá-la numa bola de futebol. Sim. E isso vai divertir-nos. E é essa a mensagem que eu deixo, a mim, sobretudo, e aos outros. Às vezes temos de transformar o molho de trapos que achamos que a nossa vida é e fazer dele a mais feliz bola de futebol do mundo. É isso. Olha, muito obrigada pela maneira história. incrível de agradecer às muitas pessoas que estiveram hoje connosco. Estão todas elas a dizer que foi uma grande escolha de convidado. Nós já temos a certeza disso. Muito obrigado por estar sempre, por aceitar os nossos convites e vamos ver se no próximo estamos fisicamente juntos. Damos um abraço. Pá. Sim. Olha, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui connosco a comentar. Algumas perguntas nós não conseguimos fazer, mas pronto, eu acho que depois também ao longo da conversa fomos conseguindo responder mais ou menos a todas e muito obrigada, Pedro, e nós confirmamos, és mesmo boa pessoa. Pronto, é só escrever lá isso, Nós tratamos tudo, não te preocupes. Nós vamos aqui deixar mais um adinho. Até já e obrigado. Até obrigado. Tchau. Os elevadores de escada Stana são a melhor solução para subir e descer as escadas sem dores nem risco de cair. Vamos à casa dos nossos clientes e explicamos todas as funcionalidades dos vários modelos. Juntos escolhemos o modelo mais adequado às necessidades de cada um. Com as medições digitais das suas escadas, conseguimos produzir um desenho em 3 dimensões. Só assim se consegue rapidamente fabricar um elevador adequado, simples e sem folgas, garantindo uma instalação perfeita e sem contratos de manutenção.
Há mais de 150 anos no mercado, a empresa Stana é a maior empresa do mundo em elevadores de escadas, com mais de 600 mil instalações concluídas. Só esta experiência pode assegurar a melhor qualidade a preço reduzido. Aconselhe-se com a Stana, os seus especialistas em elevadores há mais de 150 anos. Faça com mais de 600 mil pessoas em todo o mundo e desfrute toda a sua casa, sem dores nem medo de cair nas escadas. Ligue agora e agende uma avaliação das suas escadas. Ou, se preferir, solicite um catálogo, tudo sem custos nem compromissos. Stana. Connosco a vida é mais fácil.